de começar sobre como identificar os indicadores, né? Ou seja, você está na sua empresa, você está fazendo a gestão de estabilidade dela e você precisa fazer uma lista dos indicadores que a sua empresa deve ter para acompanhar a gestão de estabilidade. Então, essa primeira etapa aqui, a gente seguindo a jornada, né, de sustentabilidade, você pode e deve eu vou usar como referência a jornada da Hazel, tá? Em que você fez um diagnóstico, você fez a materialidade, né? E aí você vai fazer. Agora a gente está justamente na etapa de gestão de sustentabilidade. A gente não está calculando ainda os indicadores, mas a gente está na parte na parte onde você vai desenhar a sua estratégia de sustentabilidade e dentro da sua estratégia vão ter indicadores que vão representar como que está a sua empresa neste momento, né? Então a gente dentro da jornada da sustentabilidade, a gente está nessa etapa. Você já, de repente, já fez um diagnóstico, de repente você já fez a materialidade, e agora você está refletindo sobre aqueles diagnósticos, sobre aquela materialidade, para você identificar quais são os indicadores que são importantes para você acompanhar, beleza? Então, assim, de bate-pronto, você precisa ter indicadores para os seus temas materiais, né? Então, você já fez um estudo de materialidade, você já identificou os temas que são relevantes para a sua empresa, o seu setor, e a partir esses temas, lembrando, ele prioriza o que é relevante para a sua empresa. Então, você fez uma pesquisa com vários temas que são relevantes, mas não necessariamente são materiais para a sua empresa, e você fez um critério de corte para identificar quais são os temas que são materiais, os temas que são importantes. Eu falo bastante nisso no tópico de materialidade. Tem lives anteriores que eu já falei sobre materialidade, eu não vou me aprofundar tanto aqui. Então, os temas materiais são os temas que são relevantes. Então, obviamente, se eles são temas que são relevantes, é interessante e importante você ter indicadores que, de certa forma, vão medir alguma coisa desses temas materiais, né? Para você ter a noção se ele está bom, se ele está ruim e se você precisa evoluir esses temas ou esses indicadores com o passar do tempo. Beleza? Então, aqui, o que eu gosto de fazer, o que a gente indica fazer? A gente vai partir por uma tabelinha em que a gente tem a lista de temas materiais, tá? Então, vamos supor que você tem aqui, esse exemplo, tem 4 temas materiais. 2 de meio ambiente, 1 de social e 1 de governança, por exemplo, né? Se eu botar aqui uma coluninha antes, vou botar aqui, para ficar bem legal, vou botar aqui o eixo. Aqui é o eixo. Então, aqui é meio ambiente, social, S, e governança. Bom, ao invés de botar meio ambiente, eu vou botar E, né? Porque aí a gente fica com ESG. Lembrando que aqui a gente está falando de sustentabilidade, a gente não está falando de ESG. Sempre faço esse disclaimer, mas eu entendo que muitas das vezes vocês vão chamar ESG, sustentabilidade de ESG, apesar de serem conceitos diferentes. Então, eu sempre faço esse disclaimer, mas não vou falar mais sobre isso, vou seguir aqui no tema, tá? Da live de hoje. Então, você tem aqui os eixos, né? O eixo, você tem temas e você tem indicador. Então, inicialmente, a gente não tem isso aqui. Você fez a sua materialidade, fez um diagnóstico, você fez a sua materialidade, você tem a lista de temas que a sua empresa identificou lá como materiais. Então, aqui são temas materiais, né? Beleza. Uma vez que você tem esses temas materiais, você pode, um a um, identificar quais são os indicadores que são relevantes para aqueles temas materiais. Então, eu botei aqui alguns exemplos que são fáceis de enxergar, outros que não necessariamente são fáceis de enxergar, mas principalmente eu coloquei também uma questão de referência. É sempre bom você ter uma referência da onde veio esse indicador. Obviamente, você pode ter uma referência interna de que indicador é esse, por que você está acompanhando aquele indicador, mas pensando em avaliação de sustentabilidade, é interessante, e assim, falando de indicador, a gente olha aqui bastante o GRI, porque se você olhar as lives anteriores também, que a gente falou sobre o relatório de GRI, o framework de GRI, apesar dele ser um framework de relato, ou seja, para você organizar
as informações que você coloca no seu relatório, ele serve como uma boa referência para você construir a sua estratégia de gestão de estabilidade. Então, é interessante você já identificar os temas materiais e indicadores que eventualmente já estão no GRI, se você tem a intenção de reportar como GRI no futuro. Você precisa reportar como GRI no seu relatório? Não. Você precisa ter essa referência agora no indicador? Também não. Mas é legal ter, porque isso dá um pouco mais de confiabilidade nos indicadores ou nas ações que vocês estão fazendo. Beleza? Então, aqui no caso, eu já botei aqui como referência, tá? O GRI, onde que estão esses indicadores, e aqui é bem simples. Então, você, em mudanças climáticas, você tem a emissão total de gás de efeito estufa, GE, gás de efeito estufa, né? Ou GHG, Greenhouse Gas. Então, você tem esse indicador, emissão total, é o indicador que você vai obter uma vez que a sua empresa fizer o inventário de gás de efeito estufa. Hoje em dia, eu acho que dificilmente tem uma empresa em que mudanças climáticas, emissão de gás de efeito estufa não seja um tema relevante, tá? Acho que qualquer empresa, qualquer setor deve ter o seu inventário de gás de efeito estufa, ou isso, consequentemente, significa dizer que um tema relacionado a mudanças climáticas, emissão de gás de efeito estufa, deve ser considerado como material, né? E esse indicador é meio que geral, global, vamos dizer assim, para qualquer empresa e qualquer setor, você tem que ter a sua emissão total. Beleza? Então, esse é um indicador bem fácil de enxergar, e eu falei sobre inventário de gás de efeito estufa em outras lives, vocês podem acessar também, mas é um indicador que você precisa montar o seu inventário para chegar nele. Então, esse indicador pode ser o indicador principal, eu chamo de indicador principal, desse tema material. Esse tema material pode ter outros indicadores? Sim, pode. Óbvio que pode. Você pode, no climático, você pode também fazer um consumo de energia, porque o consumo de energia está associado à emissão de escopo 2. Tem outros indicadores que você pode identificar dentro de um tema material. Aqui eu estou dando um exemplo de um, tá? E isso aqui está referenciado no GRI 305, GRI de emissões, beleza? Seguindo aqui, a gente tem um outro exemplo, que é recursos hídricos. Vamos supor que a sua empresa, uma empresa que consome água, ou precisa de muita água para operar, uma indústria. Então, o consumo total de água é uma informação, é um indicador relevante. Então, você vai ter que medir qual é o consumo total de água que a sua empresa tem. Aqui a gente começa a entrar em alguns conceitos que você tem que entender o GRI, porque o consumo, de acordo com o GRI, o consumo de água não necessariamente é igual à aquisição de água. Porque uma vez que você captura a água e você descarta a água com um padrão de qualidade mínimo exigido lá para um descarte, o seu consumo é a diferença entre esses dois, é de fato quanto você consumiu. Então, nesse recursos hídricos poderia ser, por exemplo, a aquisição de água, entrada de água, captação de água, né? Não necessariamente precisaria ser o consumo. Então, você começa a ter que entender um pouquinho sobre o indicador que você vai calcular a partir dos temas materiais, beleza? Essa definição dos indicadores não necessariamente precisa ser feito único e exclusivamente pelo gestor de estabilidade. Esse gestor de estabilidade, ele não necessariamente tem que ser o especialista do tema material, mas ele tem que ter uma noção do qual o indicador é esse, como que a gente calcula e o que que ele representa, beleza? Então, por mais que isso aqui não seja uma especialidade, às vezes, do gestor de estabilidade, é importante ele entender minimamente, tá? Aqui eu dei um outro exemplo de ter materiais relacionado ao S, né? Diversidade, Igualdade e Inclusão, em que a gente começa já a pensar um pouquinho mais sobre como que a gente chega no indicador. Então, aqui, esse indicador de diversidade, igualdade e inclusão, pode ser, por exemplo, um indicador que pode ser relevante para a sua empresa, é a porcentagem de trabalhadores de grupos minoritários ou trabalhadores vulneráveis empregados em relação a toda a organização. Ou seja, qual é a porcentagem desses trabalhadores minoritários tem, quantos colaboradores minoritários tem, de grupos minoritários tem na sua empresa, trabalhadores vulneráveis, qual é a porcentagem da quantidade de trabalhadores frente ao plantel, frente a todos os colaboradores que a sua empresa tem. Então, isso é um indicador que consegue representar qual é a diversidade, igualdade e inclusão que a sua empresa tem com relação à contratação de colaboradores. Então, pode ser um indicador relevante, e isso está na diversidade, esse indicador está no GRI 405. Então, uma vez que você identifica os temas, você pode também pensar em indicadores que estão em referência ou até pensar em indicadores que fazem sentido para a sua empresa. E que você é um indicador que talvez represente bem
a intenção que você quer dar nesse tema. Talvez a sua intenção seja outra e você não queira, isso aqui não seja um indicador relevante para diversidade e inclusão, pode ser outro indicador, porque talvez a sua empresa já é bem diversa e você quer dar cursos e treinamentos para os colaboradores para refletir sobre diversidade, igualdade e inclusão, entendeu? Para não ser só uma mera questão de contratação, mas sim uma questão de convívio e de educação. Pode ser que o seu indicador seja relacionado a isso, a quantidade de horas de treinamento, treinadores, colaboradores treinados. Então, o que eu quero dizer é que tem diferentes formas de você pensar no seu indicador. E um último exemplo aqui do G, que é conduta empresarial, em que você tem o número total e percentual de membros do órgão de governança que recebem a captação em relação ao combate à corrupção. Então, nesse exemplo aqui, diferente desse, eu usei justamente um exemplo de cursos e capacitação. Então, para uma conduta empresarial adequada, para você ser ético, você pode ter um curso de governança de combate à captação e combate à corrupção. Como que você faz esses cursos? Como é que você divide? Como é que você aplica? Quem fez, quem não fez? E isso é um indicador que está no combate à corrupção do GR205. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de indicadores do E, do S e do G que você pode criar. E aqui a gente está pensando, a gente não está pensando ainda no cálculo do indicador ou na obtenção do indicador, mas sim uma forma que você pode ter para refletir sobre os seus temas materiais e como você vai medir esses seus indicadores, quais são os indicadores, já pensando como você vai medir, já pensando que quão relevante é esse indicador de acordo com o reporte de estabilidade, conforme o GRI, se é um indicador relevante para o seu tema material. Então, essa reflexão inicial é extremamente importante quando você for fazer a sua gestão de indicadores. Você conseguir ter indicadores que são representativos, idealmente, dos seus temas materiais. Beleza? Então, isso é muito importante. A gente está nesse primeiro item aqui, na parte de gestão de indicadores, mas uma vez que eu passar essa parte de introdução, vai ficar mais fácil de entender todo o resto, tá? Então, por isso que talvez eu vou focar um pouquinho mais, vou passar algumas vezes esses conceitos, porque esses fundamentos, eles facilitam, assim, absurdamente qualquer entendimento que você vai ter depois na parte de gestão de indicadores. Então, quando a gente está falando de gestão de indicadores de estabilidade, inicialmente, é importante você ter esse indicador aqui, que pode ser o indicador principal, tá? É o indicador principal, ou indicadores principais dos seus temas materiais. Seu tema pode ter mais de um, mas a gente quer refletir alguma informação muito importante, tá? Esse critério, nessa etapa, é importante. Você identificar indicadores que são importantes e representativos para aquele seu tema material. Beleza? A gente vai chegar em outros indicadores no futuro. Mas esse indicador principal é o mais importante. Por quê? Nesse momento, é o mais importante você identificar esses indicadores principais.